Aê! Olá, pessoal, estamos de volta com o nosso bate-papo Entre entre amados. amados. E é um prazer estarmos novamente, né, João? Voltando assim com tudo, com o nosso bate-papo. E desde já nós te convidamos a ficar até o final do nosso bate-papo para, assim, participar conosco de todo esse momento. É isso aí. E aí eu convido você também, já que nos acompanha aqui o nosso conteúdo, o nosso bate-papo, a curtir, deixar teu comentário aqui, com aquele ponto que mais te chamou a atenção, que mais tocou o teu coração. E também compartilhar esse episódio para os seus amigos, para os seus familiares, para aquela pessoa que você sente que precisa desse toque aqui do amor de Deus na vida dela. Não é não, Rosinha? É isso. E assim, o nosso bate-papo hoje está muito emocionante, né, João? Muito emocionante. De maneira particular, é emocionante para os jovens, né? Isso, isso. Para os jovens, mas você que não é jovem também pode ficar até o final assistindo com a gente. E assim, antes de apresentar as convidadas de hoje, nós queremos também pedir, como o João ia falando, né, que você compartilhe, comente, mas que também nesse momento você mande esse episódio para algum jovem que você conhece e que você diz assim, ah, esse jovem ele precisa escutar esse bate-papo, certo? Então, assim, eu não vamos apresentar, eu vou pedir que elas se apresentem, né? Perfeito. E o tema de hoje, como a gente começou assim já bem emocionante, é sobre Do jeito que é, né? isso, é O próprio tema. isso é sobre o FDS, assim comemorando os 15 anos, né, dessa edição do FDS em Cristo. Então queremos assim que as nossas convidadas assim possam se apresentar. Fala, juventude! E aí, pessoal? Eu sou a Carol, eu sou consagrada da Aliança. Atualmente estou na coordenação do setor juventude da comunidade. E também, enquanto comunidade, o Senhor nos confia, me confiou também, né, com essa representação também na Arquidiocese de Fortaleza. Então, estou também na coordenação da juventude no CEJAF. E é com grande alegria que nós estamos aqui reunidos nesse bate-papo entre amados para partilhar um pouquinho com vocês sobre o FDS em Cristo, as emoções, as experiências também, tudo aquilo que marca, tudo aquilo que marcou, e aquilo também, né, talvez alguns spoilers nessa 15ª edição do FDS em Cristo, uma edição muito especial, são 10 anos de acampamento, 10 anos já com essa experiência com a juventude, é uma grande alegria estar com cada um de vocês desde já. Que apresentação, viu? Oi, pessoal, né? Eu sou a Rosinha, o João. Eu sou a Oi. Cleuda, né? Sou consagrada na realidade da comunidade de vida, da comunidade Corpo Bicho de Cristo, celibatária, graças a Deus, aí já no 4º ano de renovação das promessas do celibato. E é uma grande alegria mesmo, imensa alegria, né? Estar aqui nesse podcast, né? Aqui sentada, sendo entrevistada, né? Eu ia É falar assim, ó. diferente. Eu ia falar assim, Cleudinha, membro vitalícia do setor de juventude. Tipo De certa forma, né? Não sei. Mas enfim, né? Uma grande alegria aí a gente tá partilhando um pouco sobre essas experiências que a gente teve hoje, né? Na 15ª edição do FDS em Cristo, e acredito que vai ser um momento muito rico, né? Muito de evangelização e de testemunho, esse nosso bate-papo hoje. isso. E assim, já para dar início, né, a nossa conversa, o nosso bate-papo, nós queremos saber, e o pessoal também que está assistindo, como foi que surgiu essa inspiração, né, do FDS em Cristo. Bem, né? Assim, o FDS em Cristo, né? É um retiro, um acampamento para jovens. Eu acredito que ele surgiu numa necessidade muito grande da evangelização da juventude, né? O nosso carisma é chamado a edificar a igreja no coração de homens e mulheres, de jovens, de crianças, né? De idosos. Então, tinha que ter algo voltado para o jovem, né? Para a juventude. E esse algo teria que ser no período das férias, né? Onde os jovens se encontram meio ali ociosos e tudo mais. E aí eu acredito que surgiu primeiro do coração de Deus, né?
e chegou até o coração do nosso fundador. E na época, né, 2010, 2011, foi onde o setor juventude daquela época, né, daquele ano, recebeu essa graça de ir sediando e ir fazendo o primeiro FDS em Cristo, né? Mas, por certo, foi essa necessidade mesmo da evangelização da juventude no período das férias, né? No momento de querer ter espiritualidade, mas também um momento de lazer. O primeiro FDS ele foi em 2011, Isso, né? Foi em foi. 2011. Eu, particularmente, só participei a partir de 2012, né? No ano seguinte. Esse de 2011, essa primeira edição, ela já foi aberta para todos os jovens, já tinha essa proposta de espiritualidade, lazer, já tinha, digamos assim, o cenário, né, que é hoje o FDS, com gincana, formação, adoração, ou era algo diferente, assim? É por ser inicial, né, por ser o primeiro evento. Na verdade, sim, o primeiro FDS em Cristo, ele aconteceu em 2010, né? Mas foi algo diferente, né? Foi um momento de espiritualidade com os cofundadores, com o fundador e com o setor juventude da época, né? Então, no histórico, a gente conta que foi o primeiro FDS em 2010 com essas pessoas, né? Onde rezaram, onde seguiram. E aí, de fato, aberto foi em 2011, no qual eu estava participando, né? Pela primeira vez, e o primeiro FDS, né? E você comparando, né? Esse de 2011 para hoje, meu Deus, é uma estrutura imensa, né? Graças a Deus o Senhor ele veio consolidando esse evento, né? Já há 15 anos. Então, muitos testemunhos de 2011 até agora, com certeza. Né? Se tiver oportunidade, contarei também um testemunho muito rico do primeiro FDS, né? Então, foi dessa forma, né? Primeiro fechado, só para coordenação e tudo mais, e aí depois, em 2011, foi ele aberto, né? Para todos os jovens, tanto da vocação, como também jovens, né? Com esse desejo de ter essa experiência com carisma um pouco de Cristo, né? Vale lembrar também que o FDS em Cristo, ele é esse anúncio do querigma. Então, ele tem essa via, de fato, de pesca, ali, claro, dentro de uma espiritualidade, dentro das formações, que é, de fato, esse primeiro anúncio, essa primeira experiência com esse amor. E também a renovação dessa experiência daqueles que já caminham, ou até mesmo os próprios jovens da comunidade, que renovam também ali a sua experiência com este amor na sua caminhada. E como a Cláudia falou, são muitos testemunhos e que vai ali firmando aqueles jovens também que já têm uma caminhada na comunidade, que vai firmando, que vão dando passos mais concretos na vocação. E o FDS em Cristo, ele tem essa grande via. Não somente para os jovens que não têm uma experiência com Deus, que é esse principal, mas também tendo esse olhar com os próprios jovens da comunidade. Lembrando assim que a Carol hoje ela é coordenadora do setor juventude, né? E a Cláudia ela foi convidada por, como o João falou, né? Por estar não está hoje no setor juventude, mas participou de praticamente todos, né? Os FDS em Cristo, todos. E assim, falando dessa realidade de testemunho, experiência, a gente queria ouvir de vocês, de fato, qual foi o FDS, assim, acredito que cada edição tem uma coisa que marca, ou várias situações que marcam, né? Mas qual, assim, que vocês ressaltaria que, de fato, teve um testemunho, assim, na vida de vocês, uma experiência que marcou e marca até hoje? O meu primeiro FDS em Cristo, ele foi em 2016. Eu estava retornando para a comunidade. Foi qual local? E foi no Vales do Vento, no Maranguape. Esse foi o meu primeiro FDS em Cristo. E ali eu já tive, de fato, aquela primeira experiência muito dentro, lógico, anos depois, com a maturidade, eu fui compreender ali, de fato, dentro da via do carisma. Então, foi onde eu tive a minha primeira experiência com Deus, foi no momento de adoração.
eu lembro que teve um momento em que os monitores estavam rezando pelos jovens. E aí eu lembro que Quem era o teu primeiro monitor? Você lembra? foi a Gisele. Ela já foi ela era da comunidade, então eu lembro que ela rezou por mim e ali ela falava que eu era uma filha muito amada do pai. E aquilo foi dilatando o meu coração dentro de uma realidade familiar com a pessoa do meu pai. Então, aquilo dali eu não entendia no momento, mas era muito forte esse desejo de trilhar esse caminho, de me deixar ser amada, de saber que eu era amada. E ali trilhar um caminho diferente com a pessoa do meu pai. Então, foi muito marcante, eu lembro muito bem, assim, também ela me deu um abraço e ali ela pedia para eu ver a figura do meu pai em si, né? Mas que aquele abraço também era esse abraço de Deus, esse abraço do pai. Lembro também que tocava a música Abraço de Pai, que provavelmente vai ter umas perguntinhas por aí, mas já deixando aqui, então, o meu primeiro FDS eu já tive esse impacto de beber mesmo ali da luz do carisma, né? Essa experiência com esse amor misericordioso de filha amada. E ali, claro, o início desse processo com o meu pai aqui, né? Então foi isso. Foi bem marcante. E aí, Claudinha? Da espiritualidade foi isso. Agora das gincanas tem mais emoção aí pela frente. A galinha que o diga, né? Dela aqui. A gente vai já explicar o porquê dessa galinha. Aguarde. Bem, como eu falei, o meu primeiro FDS foi o primeiro FDS, né, que foi 2011. E, assim, eu já havia tido uma experiência com a pessoa de Jesus, né, num encontro de jovens, mas ali naquele FDS, eu já fazia parte da comunidade, do grupo de oração, mas ali foi algo muito concreto, assim como a Carol ia dizendo, né, essa experiência com o amor do Pai. E esse amor eu percebi nesse encontro como um todo. Eu não me recordo, como a Carol recordou, de uma adoração, né? Mas no FDS em Cristo, né? Como um todo, eu me recordo que foi se consolidando na minha alma, né? Naquele momento, na minha juventude, que existia uma pessoa que ela me amava muito, né, me amava e que naquele momento eu percebia que aquela pessoa também era digna do meu amor, da minha atenção, da minha vida, né, e colocá-lo como um centro. E aí foi onde eu tive realmente essa experiência com a pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o FDS, naquele ano de 2011, foi isso. Existia e existe, né, logicamente, uma pessoa que me ama e me amava imensamente. E um outro fato, um testemunho. Eu acredito que a gente que tem já uma caminhada, né, em Deus, a gente almeja que os nossos amigos, os nossos irmãos também vivam e tenham a mesma experiência que a gente, né? E nesse FDS em Cristo de 2011, eu me recordo que teve um jovem que ele tinha vindo, né, para Fortaleza, ele era de outra localidade e veio para Fortaleza por algum motivo, né, por um motivo, enfim, coisas de Deus, né? E aí ele veio na quarta-feira, né, para cá, para Fortaleza e tudo mais, e aí eu convidei ele para ir para o FDS em Cristo, né, que já ia ser na sexta-feira da mesma semana. E ele acabou dizendo, não vou vir para tudo mais, estou só com a roupa do corpo. Não dá certo. Aí eu fui insistindo, já tinha fechado as vagas, né, e tal. Eu falei com a Loiane na época, que ela coordenava o setor de juventude, se eu não me engano. E deu certo ele ir, né? Esse jovem tinha vindo para Fortaleza para uma eventualidade, né? E aí ele chega no FDS em Cristo e lá ele é muito vaidoso, né? Mas aí ele teve uma experiência de ir para esse evento com roupas emprestadas, com sapato, com calça, com blusa. E ele, por ser muito vaidoso, Deus já começou fazendo algo no coração dele, né?
E no final das contas, esse jovem tinha envolvimento, né, com várias situações, né, complicadas. E nesse FDS em Cristo mudou a vida dele, né? E foi nesse local, em 2011, que Deus ele transformou inteiramente a vida dele e que hoje ele não faz parte da comunidade, mas que hoje é um jovem, um homem de fé, né, temente a Deus. Então, para mim, 2011 foi muito marcante, porque, como eu falei, né, a gente quer muito que aqueles que são próximos a nós vivam a mesma experiência que a gente. E ele, de fato, viveu. O FDS em Cristo mudou a vida dele, de fato mesmo. Assim. Porque eu acho é muito legal quando a gente vê a estratégia de Deus para o FDS em Cristo. É verdade. Como a gente vê assim a ação do Espírito Santo no FDS em Cristo, né? Hoje a gente vive numa juventude onde a gente meio que tem que entenda a palavra, né? O conceito, falar a mesma linguagem para poder evangelizar. A gente precisa estar no mesmo ambiente para poder evangelizar, digamos assim. Então, o FDS é uma dessas estratégias para os tempos de hoje, né? Não só de 2011, mas para hoje, né? Eu vejo que o FDS em Cristo, ele é um evento, ele é essa grande rede de pesca que todos os anos ele se alimenta de um novo. Ele se alimenta de Deus, ele se alimenta desse Espírito que faz nova todas as coisas. E testemunhos como esse, mas de vários outros, né? Que a gente escuta de alguns irmãos, a pessoa chega ali como quem não quer nada, né? Só vai por conhecer, ou nem sabe o que está ali. Mas Deus consegue fazer algo tão profundo no coração dessa pessoa. Deus consegue fazer uma ação tão transformadora naquele primeiro momento, né? Que abre um sentido de vida para ela, abre um sentido de vida para aquele jovem. Então, assim, é muito legal, assim, é muito prazeroso, né? É muito gratificante a gente fazer parte disso tudo. E perceber como Deus faz na individualidade de cada pessoa, no coração de cada pessoa, né? Enfim, assim, o FDS em Cristo, né? Não é só um final de semana, mas o FDS em Cristo. É o final de semana em Cristo. Ele é uma grande rede de pesca, assim. E é a maneira mais clara que Deus tem a falar para um jovem. Deus tem a falar para um jovem que está precisando dessa experiência com o seu amor. É interessante que já são 15 anos, né? E como você vai falando, mas que é um evento que ele vai se atualizando, né? A partir daquilo que é o desejo do coração do pai a cada ano para a FDS. Então, ele tem, como as meninas falando, uma estrutura que ela já é fixa, mas isso não impede que vá se atualizando a cada ano, né? Isso é bem interessante porque tem muito a ver com o tema do FDS esse ano, como é, Carol? Eis que faço novas todas as coisas. É isso. Apocalipse 21, 5. É isso. E o Senhor, ele nos convida sempre, né, a vivermos esse novo a cada dia, né? E a partir desse evento também. Então, assim, queremos já agradecer também as pessoas que estão patrocinando o nosso bate-papo entre amados esse mês, que são eles. Quem são, João? Bom, primeiramente, né, a gente queria agradecer a nossa irmã Ana Paula, que é dona do Ana Coco e Canela, que traz biscoitos maravilhosos pra gente. Sempre tá mandando, né, Rosina? Todo mês ali um biscoitinho pra gente. Sim. Então a gente vai deixar aqui, ó, na descrição, aqui também no vídeo, o Instagram da nossa irmã Paulinha, da Ana Coco e Canela, e também o WhatsApp dela, né, o contato, para que você possa conhecer mais, saber um pouco mais do serviço dela, fazer o seu pedido, encomendar os seus biscoitos. E fazendo isso, você também nos ajuda nesse grande projeto de evangelização. É isso. Também queremos agradecer à livraria Agnus Dei. Então, se você também quer dar presentes que evangelizam, que você possa também passar na nossa livraria, que é localizada aqui na sede da nossa comunidade. Então, nós queremos também agradecer essa grande patrocinadora, né? Diante dos brindes, sorteio, tudo, a livraria está nos ajudando nesse sentido. Também nós queremos agradecer a WM Eletricista, né, que é uma empresa de um irmão que
ele fez toda a instalação elétrica da sala do Bate-Papo Entre Amados e também da nossa Casa de Maria, né? Como na última apresentação que a gente fez, que foi ao vivo, a gente estava com problemas, né, na nossa Casa de Maria, que também é aqui no lugar onde a gente grava, mas com a graça de Deus nós retornamos aqui para a sala de comunicação da Comunidade Corpo Místico de Cristo, e com a ajuda também desse irmão que fez essa Com certeza. instalação. Então, se você precisa olhar, a gente nunca está preparado quando vai acontecer uma realidade imprevisto, dessa, né? né? De instalação, enfim. Então, Cecília vai colocar também o arroba desse irmão, né? WM Eletricista, e você pode estar entrando também em contato. E nós agradecemos o nosso irmão na pessoa, o nome Marcelo. Marcelo, muito obrigado, Marcelo, né, por esse apoio também, esse patrocínio. Muito bem. E aí, Cleudinha, Carol, voltando ao nosso amado FDS em Cristo, né? Se a gente for parar e fazer, assim, digamos, uma análise, uma evolução, né? De 2011 para cá. O que é que evoluiu? O que é que mudou tanto, né? Que transformação foi essa que o FDS ele foi se tendo? Porque a gente sabe qual é a inspiração do FDS, a gente sabe que ele tem um objetivo, mas como todo evento, como toda rede de pesca, todos os anos a gente vai percebendo algumas realidades, né? Vai alterando algumas coisas, vai sempre fazendo um evento melhor. Então, quando a gente pensa em evolução, assim, o que é que de 2011 para cá o FDS ele, digamos assim, já evoluiu? O que é que se transformou, né? Qual é a mentalidade que hoje a gente tem quando se pensa em evangelização através do FDS? Quando a gente pensa de um jovem que vai para o FDS, o que é que esse jovem ele espera? O que é que a gente espera desse jovem? Então, assim, de uma maneira mais geral, né? A Carol, que já desde 2016, e a Cleuda desde 2010, né? E tá aí Desde a 2011. fundação. 2011. E tá aí nesse grande evento junto com a gente. Bom, vou falar um pouco da estrutura, né? Do que evoluiu, né? E graças a Deus evoluiu sim. Hoje o primeiro FDS, ele foi numa casa de praia. A gente deu um nome a essa casa de praia, que é a Casa do Leão, né? Onde era? Eusébio. Eusébio, né? Eusébio? E aí foi lá o primeiro FDS, na casa de praia, muito pequena, né? E hoje você vê um FDS em Cristo no Hotel Fazenda Repouso das Águas, né? Então, em Capistrano, Baturité. E é um local onde o fundador sempre falou com a gente, né, do setor, e eu acho que a Carol também já escutou ele falando que o FDS em Cristo, e a Rosinha também falou, né, que já tem uma estrutura fixa, né? As pregações, a gincana, a espiritualidade. Então, tem coisas no FDS em Cristo que não vão mudar, né? São fixas. Só uma observação, rapidinho. É que dentro dessa própria inspiração, também, apesar da Cleuda ter dito que o primeiro foi numa casa de praia, também a inspiração é que aconteça sempre em locais próximo da montanha, né? Montanha não, gente. Serra. Serra ali, algo mais voltado para essa realidade que favorece a própria espiritualidade, dentro da nossa espiritualidade enquanto comunidade. Então, a gente sempre tem esse zelo de não fugir dessa inspiração. E pode continuar. É isso. Eu acredito também que o que evoluiu foi, assim, como a gente vai evangelizando e atingindo aquele jovem que participa do FDS pela primeira vez, né? Eu acredito que sempre é algo novo, e é algo que faz é o Espírito Santo, né? E aí eu acredito que o setor de juventude ele é muito aberto a esse novo, né? As pregações novas, a um tema novo, há momentos que levem aquele novo naquela época para cada FDS em Cristo, né? Então, eu acredito que também é isso. É sempre essa abertura ao Espírito Santo para realizar um novo em cada ano, né? Em cada
edição do FDS em Cristo. É interessante porque mesmo não tendo participado do primeiro, a gente, por esses dias, estava vendo no YouTube alguns registros. E eu lembro que a gente até comentava aqui que a gente tinha, mas tem também ainda, né? A boa coragem e um sonho. Então, assim, vendo ali a estrutura por alguns vídeos, algumas fotos. De fato, isso vê toda a estrutura mesmo daquilo que foi evoluindo. Os próprios membros também ali que vão ficando à frente já vai ganhando aquela certa experiência, então já vai sabendo aquilo que dá certo, que não dá. Então, isso tudo também foi favorecendo e favorece para essa organização, dentro também do tempo em que a gente procura ali se organizar. Então, pode-se ver essa própria evolução do que a gente pode ir adiantando, do que a gente já pode ir fechando, as estratégias de divulgação. Então, a cada ano a gente vai vendo essas formas, né? Posso dizer, eu já estou aí no terceiro ano de organização, esse ano de forma mais oficial, 100% ali à frente da coordenação geral. Claro que tem os meus apoios. Salve aí pra Kíria. A gente brinca que cada pessoa que está à frente de algum momento tem os seus adultos. O meu adulto é a Kíria. Shakira é adulta. Meu Deus. É aquele meme que fala, mãe, deixa eu ir que eu tô com essa pessoa. Então, assim, cada membro ali tem aquele apoio, mas assim, de uma forma mais oficial. Esse é o primeiro ano dentro dessa organização. E até mesmo desde os anos que eu fui ali acompanhando ali pelos bastidores, primeiro como monitora, né? Porque vai tendo toda essa preparação, então a gente vai vendo ali pelos bastidores. Depois eu já fazia parte eu era membro do setor de juventude, então já acompanhava aquele antes e hoje, né, vivo essa realidade de uma coordenação geral. Então, assim, dá para ver essa evolução dos membros também, enfim, né, lidar ali com toda a realidade do FDS em Cristo, porque, claro, é um evento, é um momento que transforma vidas. Então, a gente também vive uma batalha espiritual muito grande. Sempre ali também, iniciando já com as intercessões. Então, além de toda essa estrutura, a gente também busca, né? Viver essa realidade da intercessão, de realmente sempre estar colocando em Deus e aberto ao que o Espírito quer suscitar, para de fato ter sempre esse renovo, esse novo do Espírito diante do que a gente vive hoje no mundo, a gente enquanto jovem também, das propostas, né, que são tantas, mas justamente nesse período onde muitas vezes nós nos encontramos, hoje eu não mais, né, mas os jovens aí, de não ter nada para fazer, mas essa oportunidade mesmo desse final de semana que um dia transformou minha vida, né? É também possível transformar a vida de outros jovens. E é isso. E o que é mais interessante, inclusive nessa 15ª edição, é que muitos jovens que viveram a sua primeira experiência no FDS em Cristo estão servindo nessa 15ª. É algo muito gratificante de perceber. Os jovens que foram tocados, né? Que entraram na comunidade, ou que não, né? Que tem muitos jovens hoje na comunidade que são filhos de consagrados, né? Sim. E a Carol também, né? Seria um Teve a spoiler. experiência no FDS em Cristo e hoje já coordena o setor juventude. Então é muito gratificante ver essa evolução na evangelização por meio do FDS em Cristo, né? Vocês já falaram no início essa questão do objetivo do FDS em Cristo em geral, né? Mas assim, ainda dá tempo de fazer o FDS em Cristo. Eu queria que vocês pudessem falar para os jovens que vão assistir esse episódio, né? Se ele ainda está em dúvida, será que eu vou, né? Como é que eles podem estar fazendo para participar, né? E o que é que eles vão encontrar de fato lá, né? No FDS. A gente
Que é tua, Carol. Como eu comentei, a gente tem toda uma organização de anunciar, de divulgação, mas acontece de fato aquele jovem que, enfim, vê ali já muito em cima. E a gente diz, né, que pode se inscrever até na hora. Isso é muito do brasileiro também. Deixa Que tudo pode pra se- última hora. E aí pode se inscrever até na hora, antes ali, né, da gente sair. Mas você que está assistindo, né, já também pode acessar a Juventude CCMC para saber mais detalhes, um pouco também daquilo que envolve o próprio FDS em Cristo, como a gente já comentou, os momentos formativos, momentos de gincana, momentos de lazer que também favorece, já dentro desse objetivo, formalizando mais ainda, é de fato com que o jovem ele possa enxergar que sim, é possível viver uma juventude sadia e muito nessa linha também, não só da formação espiritual, mas da formação humana, né, da própria convivência com outros jovens, das partilhas ali. Tem uma dinâmica também bem diferente, assim, que até então parece besteira, mas cada um lava ali o seu prato, cada um é responsável ali pelas suas coisas, as suas organizações, e que a gente sabe que tem jovem que não vive essa realidade. Então, isso também faz parte dessa formação humana. Então, gera no jovem também essa própria experiência, que sim, temos casos assim, né? Então, então assim, levar também a esse diferente. Então, também tem esse objetivo, a própria convivência entre outros jovens, você saber ali que você também conhece outra pessoa que vive a mesma coisa que você, a mesma emoção, os mesmos desafios, as mesmas alegrias, e que estão ali nesse mesmo objetivo de viver essa experiência, né, de se abrir a essa voz de Deus, a esse chamado, a renovar, assim, também a sua experiência. Então, tem esse objetivo também de anúncio, mas de também o jovem levar a sério a um chamado que Deus faz. É claro que não é de forma imediata, a gente sabe, mas sempre tem uma virada de chave à medida em que também se abre a esses feitos, essas maravilhas que Nosso Senhor está só esperando ali. E aí é isso. Eu acho interessante, João, e vocês, porque assim, como é a dinâmica de Deus mesmo, né, nessa realidade do FDS em Cristo, porque assim, algumas pessoas ficam em dúvida e acabam às vezes se empolgando na realidade de gincana, né, de competição, porque praticamente todos os jovens gostam dessa realidade de competir, de ganhar, enfim. E o Senhor se utiliza também muito disso para, de fato, o jovem fazer uma experiência real e concreta com o amor dele, né? É muito interessante as vias que ele vai dando, assim, nesse final de semana em Cristo. É isso aí, Rosinha. E Cleuda, Carol, né? A gente falando aqui um pouco do que acontece no FDS em Cristo, né? De como é o dia a dia ali, a rotina. Só que o FDS em Cristo, e pela magnitude que hoje é esse retiro, né? Esse evento, ele começa a ser planejado muito antes. Ele começa a ser planejado coisas de o quê? 6 meses, um ano antes. Por aí, Até né? mais. Ou até mais. Que envolve A gente tudo. termina um, já tá pensando no outro. Envolve todo um planejamento, né? E aí, assim, eu queria que a gente pudesse partilhar agora um pouco de quais são esses desafios, né? Porque quem vê de fora assim pode pensar muitas vezes que o FDS, ele é um retiro que já está todo pronto, né? Talvez já tenha uma programação feita, já tem formações, já tem adoração, já tem um padre, já tem missa, já tem as gincanas. Então, poxa, tá tudo muito pronto, né? Só que ao longo do tempo, e é como a Carol falou, é uma batalha espiritual, né? Toda a preparação, todo o planejamento e até durante o evento é uma batalha espiritual. Por quê? Porque são almas. O Senhor ele está trabalhando com almas e ele nos confia essas almas.
Então, é uma batalha espiritual muito grande, onde a gente vê algumas manifestações, né? Muitas vezes numa questão de estrutura, muitas vezes numa questão de um recurso, né? E é onde entra a providência de Deus, né? Então, assim, durante essa experiência de vocês, né? Articulando, planejando o FDS, né? O que falar desses desafios? Como Deus tem agido, né? Em que áreas Deus mais age? É na providência? Ali no recurso que está faltando e não sei o quê? E no momento X, o Senhor espera a gente dar um passo para poder dar o chão. Deus vai lá e dá esse chão. Ou é em alguma outra realidade com o jovem, de saber como se relacionar, de saber como fazer um convite, de saber como conversar, né? O FDS também, ele é esse evento que movimenta muitas pessoas da comunidade, inclusive na equipe de serviço, porque a gente tem jovem, a gente tem pessoas já um pouco mais velhas, a gente tem muitas vezes idosos, né, que estão ali servindo também, e eles são realidades diferentes, né? São dinâmicas diferentes. Então, assim, como Deus age em meio a tudo isso, em meio a esses desafios, né? De maneira particular, antes do FDS, antes do grande dia, né? Assim, como todo evento, né, de evangelização, tem as suas batalhas e deve ter mesmo. Porque eu acredito que os desafios, eu costumo dizer que servem para purificar a nossa intenção, né? Purificar o nosso serviço e também a nossa confiança em Deus, né? Então, tem que ter os desafios mesmo. Porque senão seria só mais um evento qualquer, Com né? certeza. Então, tem que ter os desafios. E falando aí, João, me recordei, eu sou horrível de data, mas eu acredito que tenha sido no FDS 2016, né? Que foi que a Carol participou pela primeira vez. A gente estava com um desafio enorme no setor juventude, né? E também a questão do local e tudo mais, né? A gente queria apostar em algo maior, né, e tal. E a gente encontrou, foi em Maranguape, né? Vale dos Ventos? Vale dos Ventos, A gente encontrou lá esse local muito legal, mas o valor, né, bem, bem elevado. E a gente falando com o nosso fundador, né, tava eu e mais 2 irmãos da época do setor. Um deles é o Davi, que ficou consagrado da comunidade, né, na aliança, né? E a gente conversando, o valor era muito alto e tudo mais. Eu me recordo que o fundador disse assim, pra gente, né, nós 3. Olha, se vocês forem fechar esse local, eu acredito em vocês, mas é um grande passo que a comunidade está dando, né? Um grande passo, é um investimento muito alto, né? Mas caso vocês assumam essa responsabilidade junto com a comunidade, logicamente, é um grande passo que o setor juventude está dando, como se fosse uma mudança mesmo, sabe? A gente almejando algo maior, algo mais intenso, algo que levasse aos jovens a perceberem também que o FDS em Cristo estava criando um corpo, estava criando uma forma, né? E aí a gente aceitou o desafio, como você falou agora há pouco, né? A gente aceitou, disse sim, e aí e a providência foi chegando, e foi entrando patrocinadores e tudo mais, e ocorreu o FDS em Cristo, né? Eu lembro que a nossa cofundadora serviu com a gente, ela ficou, né, próximo a nós, foi para o FDS em Cristo, foi muito marcante esse 2016. E é isso, é essa providência que Deus ele sempre vai agindo nas diversas formas, né? Tanto conseguindo coisas simples, tipo o aluguel de cadeira, a gente consegue a doação, e a gente vai louvando a Deus, o ônibus e tantas outras coisas, né? Louvando e agradecendo a Deus pelo pouco, mas também pelo muito que a gente vai recebendo através da providência. E eu acredito que hoje a Carol também tem aí muitas experiências para poder contar dessa providência de Deus para o FDS em Cristo acontecer todos os anos. Que eu acredito, né, Carol, que todos os anos é uma grande providência. É uma emoção diferente, né? Quem sabe no próximo podcast ou em algum podcast eu vou estar falando o que aconteceu dessa 15ª edição, porque as emoções dessas últimas semanas estão lá todo vapor. Essa confiança, esse abandono, ele tá mais do que latente
na nossa vida, mas como a Cláudia falando, a providência de Deus nunca nos falta. E mesmo que, sim, enfim, né, não venha a acontecer ou ali e tudo mais, Deus continua sendo o mesmo e a gente arriscou. Mas, assim, de fato, dentro das coisas maiores, assim, que realmente vem para nos provar, realmente existe esse consolo, esse cuidar de Deus muito grande. E eu acredito que, assim, claro, dentro disso tudo, também, dessa providência, dessa organização, eu acredito que um fator que talvez não esteja tão ligado a esse fato, mas é importante e eu acredito que vale ressaltar aqui, é que todos os anos o nosso fundador está conosco. Então, isso é uma grande graça, porque é o momento que ele está mais próximo da juventude, e ele já é próximo, mas é ali naqueles 4 dias de convivência, ele próximo da gente. Os jovens de fora também tendo esse próprio contato. Então, o nosso fundador, ele sempre é o que dá o tema central do FDS em Cristo. Então, isso também é uma grande graça, é uma grande providência também dessa presença do nosso fundador, assim também como a Cláudia já falou, nossa cofundadora, né, já esteve em algumas edições, o nosso cofundador também, mas sempre é o fundador nessas formações, né? Ou pregações. E claro, dentro desses desafios que a gente vai traçando, claro que apesar ali de uma organização, mas tem uma coisa ou outra que não depende da gente, que a gente espera, fica no aguardo, reza e às vezes às vezes é preciso E chora. às vezes é preciso dar uma recalculada na rota ali, dar um passo para trás para, enfim, né, também continuar ali dentro dessa inspiração. Então, às vezes dá essa choradinha, né? Rezo, choro e agradeço. É sempre essa via, assim, de fato. E claro, né, hoje o FDS em Cristo, ele é o evento que mais movimenta a comunidade, tanto com os membros, tanto na questão financeira também. O próprio local, com a graça de Deus, né, a gente firmar aí um local de fato para que a gente já tenha essa facilidade mesmo de ficar menos preocupado, mas o local sempre é um desafio, né, pela questão do valor, então estamos aí nesta provação de conseguirmos o valor total e já uma partilha quando fala dessa providência, né? Eu não participei, mas eu escuto dos irmãos que partilham. Se eu não me falha a memória, foi com o pessoal da cozinha. Me falha a memória, não. Foi com o pessoal da cozinha. Onde viram que, assim, olha, a mistura não vai dar. Não vai dar, e são muito jovens e tudo mais. E sobrar comida, né? Então, E eles assim... comem bem pouquinho, né? Meu Deus, são montanhas. Gente, é quase uma competição de comida. Mas é de ver realmente multiplicar ali e tudo mais. Então, assim, quem tá no serviço ali vê muita coisa. Então, essa questão da alimentação, essa questão da providência de ônibus, a gente conta também com alguns apoiadores, a gente vai atrás e faz ofício, e enfim, né, vai buscando meios também para que aconteça. E não fique só aqui entre nós, mas a gente vai atrás dessas pessoas, né, que vão nos ajudando todos os anos e realmente trazendo eles para perto de nós. E é uma forma até da gente evangelizar essas pessoas, né? De conhecerem a comunidade. Louvado seja Deus por esses que doam, que nos apoiam. E é isso. Com a Carol ia falando, é porque os jovens que vão, adolescentes, estão em fase de crescimento, então eles comem bastante, né? Eles comem bastante. E assim como vocês dois já falaram dessa realidade,
que existe pessoas, né, equipe atrás, um só corpo atrás de todo esse evento do FDS. No caso, hoje a Carol encabeça como coordenação do setor juventude, mas que existe também o setor juventude que está aí nessa realidade, né, à frente da juventude da comunidade Corpo Místico de Cristo. E quando acontece esse evento, há uma equipe de serviço que ela se estende para várias realidades, né? Então, para vocês, qual a importância da equipe de serviço nesse evento? E não só isso, né? Mas completando o que a Rosinha falou, de ser uma equipe de serviço, mas ser uma equipe unida, né? De ser, como o fundador fala, um só corpo. Com o mesmo objetivo. Com o mesmo objetivo, de estar no espírito do fundador, de estar no espírito da fundação, né? De estar ali na mesma realidade, né? Porque não adianta nada a gente ter uma equipe gigante, altamente habilidosa, se não for no espírito, né? Não adianta nada. É mais fácil a gente fazer o FDS com 2 pessoas em comunhão do que com 50, cada um pensando em si do seu próprio jeito, né? Então, mesmo, qual é essa importância, né? De se ter essa equipe, e de maneira particular, essa equipe num só corpo, como o nosso fundador ele fala, né? Maria. Eu acredito assim que realmente é muito real. A gente tem que estar na unidade mesmo, porque e é em tudo. A equipe de cozinha, a equipe de segurança, a comunicação, até mesmo os pregadores, porque são jovens, alguns, né, que vão estar tendo a primeira experiência deles com Deus. Então, um olhar de uma tia da cozinha pode evangelizar esse jovem, né? É um olhar, uma forma até de colocar a comida, a refeição ali naquele prato daquele jovem, pode evangelizar, pode tocar. Então, a gente tem que ter muito cuidado no testemunho, no falar, no se expressar, no olhar, porque é como se, assim, uma visão que eu tenho, né? Como aquele jovem que vai fazer a experiência com Deus no FDS em Cristo, são como porcelanas, né? São sensíveis, né? Tanto a ação de Deus, como também a coisas negativas, né? Então, qualquer situação, qualquer fala, muitas vezes qualquer olhar, pode ali estragar o final de semana de um jovem. Então, tem que estar bem alinhada toda a equipe, né, de serviço. Por isso que a gente mantém as adorações das equipes de serviço antes, Tem uma né? intercessão As geral, né? intercessões gerais. Então, assim, é algo que a gente vai trabalhando muito, porque o inimigo também é muito astuto, né? Então, ele vai querer ali agir até por meio das equipes de serviço mesmo. Então, a gente vai ter que estar muito sensível mesmo a essa ação do Espírito Santo. E aí eu me recordo de algo muito legal. Não vou saber qual foi o ano, né? Mas a Rosinha estava também servindo lá. E aí ela e outros irmãos tiveram a moção de visitar os quartos, não foi, Rosinha, lá do FDS em Cristo, e fazer uma oração, né? Porque muitas vezes vem jovens mesmo que precisam ter essa experiência com Deus, mas às vezes com o coração um pouco fechado, né? E aí eles foram lá rezar nos quartos desses jovens, né? E fizeram uma noite de oração em todo o espaço. E foi um sentimento. Então, a equipe de serviço, ela tem que estar aberta nisso. Não estava na programação fazer uma oração no quarto, nem no espaço. Não estava. Mas foram abertos, a equipe de serviço, acho que era da liturgia, não lembro. Mas, olha, era da liturgia. Tiveram essa abertura ao Espírito Santo e foram lá fazer essa oração. Então, é isso que eu falo. Toda a equipe deve estar aberta à ação do Espírito Santo, seja da cozinha, da música, e tá nessa unidade, né, Carol? Sim. À medida em que a Cláudia ia falando, de fato, e a gente sabe que ali nas emoções, afinal, cada um tem também as suas fragilidades. E de fato é muito pedir a graça ao Espírito Santo da sabedoria de como se colocar, de como falar. É claro que existe ali alguns pontos que
acabam não favorecendo tanto ali o diálogo pela correria, mas a gente sempre busca ter um momento com a equipe de serviço no final do dia para saber como é que está sendo, acompanhar de fato, principalmente com aqueles que estão mais de frente. E assim, voltando um pouco dentro do setor juventude, hoje está eu e mais 4 jovens, né? Que é a Suliane, a Ingrid, o Ícaro e o Cláudio. Então, nós, setor juventude, a gente está ali nessa coordenação geral, que distribui entre coordenação geral, espiritualidade e estrutura. E aí a gente se divide, e claro, também com os outros irmãos da comunidade, e aí entra no discernimento, além das próprias habilidades, dos próprios dons ali de cada um, mas também apostando em outros, né? Com outros pontos de discernimento mesmo para tal serviço, mas alguns são bem específicos, são bem particulares, assim, já quando a gente já entra para esse discernimento, como os monitores, é algo muito particular nesse discernimento, porque, como a Cláudia falava, você vai ter que lidar ali com o jovem, com realidades, e precisa dessa proximidade, precisa de fato desse pastor. Então, não somente quem é da espiritualidade que tem que estar ali em comunhão, mas um todo mesmo, seja uma tia da cozinha, ou seja, ali quem de fato está literalmente à frente da espiritualidade, mas essa abertura, essa escuta, essa humildade, até mesmo com nós do setor juventude, de escutar ali, olha, não tá dando certo isso, por mais que, enfim, né, foi planejado, mas a gente precisa voltar aqui atrás. Então, essa abertura, essa humildade, a gente vai buscando trabalhar. E sempre encontramos mesmo as maravilhas de Deus, né? De ir ali lidando com o irmão, de ir aprendendo junto, de ir ali no serviço, você observar como o irmão tá fazendo ali tal coisa, e aí já pegando jeito também para como pode contribuir de uma próxima vez. Então é sempre esse olhar realmente atento a essa ação que Deus vai nos unindo, mas também que o inimigo ele tá ali nos rondando, né? Porque se uma pessoa não vai bem, aí compromete um todo. Então, a gente sempre busca estar atento a essas realidades. Mesmo enfrentando os desafios que acontecem, sim, as discussões ali, eita, meu Deus. Emoção demais. Mas aí depois a gente senta, reza e é isso. Acho que interessa. Perdoa, se ama. É sobre isso, né? Os discípulos tudinho. Se não fosse assim, a gente não tava vivendo também aquilo que os discípulos faz parte viveram, da realidade, né, comunitária, fraterna. E aí também só um ponto, né? Aqueles que não são da comunidade, que estão escutando, e a gente também vai soltando assim mais ou menos como vai funcionando nesses bastidores. A gente se dividir também na equipe de serviço antes de iniciar ali o dia, de ir até a capela, de ter aquele momento, tanto individual, tanto com a sua equipe. Então, antes de começar ali as atividades mesmas, é dividido por turnos, se eu não me engano agora, né? Uma equipe é na parte da manhã, e a outra equipe é na parte da tarde, ali junta todo mundo, mas pela manhã todos da equipe de serviço passam ali um tempinho na capela, mas normalmente a gente divide espiritualidade pela manhã e estrutura na parte da noite para ter um momento ali diante de Jesus com toda a equipe. Só para completar, a Carol estava falando, a Cláudia também falou, e aí me veio aqui uma coisa que todo ano acontece quando a gente se fala de equipe de corpo, né? Essa equipe de serviço, principalmente os monitores, mas a gente sempre encontra alguma dificuldade para poder, digamos assim, estar lá, né? Quantas e quantas vezes uma pessoa ela não fica doente 3 dias antes, né? E pega uma gripe, ou o filho adoece, pega uma gripe do além, assim, do nada, ou não é liberado do trabalho, pisa o pé na rua, fica doente, ou não é liberado do trabalho, né, que existem esses casos aí, e assim, são vários, né, são vários que se a gente for ver, acontece,
Mas assim, a gente confia numa graça, numa providência. E aí, às vezes, faltando um dia antes do evento, o chefe libera do trabalho, né? Se arranja um jeito desse, às vezes, um pai de família, ele ir pro evento e depois voltar pela necessidade, às vezes no outro dia ir de novo e leva alguém, né? Então, assim, a gente sempre passa por esse desafio de ter essas dificuldades, só que quando a gente está unido num só corpo, quando a gente está nesse espírito, né? A gente entende isso, faz essa leitura, mas para o nosso próximo passo, nosso objetivo é seguir em frente, é continuar. Né? É não deixar se abater por isso. Às vezes, uma dificuldade por um motivo humanamente justo. Né? Você imagina o seu filho tá doente, digamos assim, você não poder cuidar. Só que aí, muitas vezes, você faz essa oferta, essa oblação, né? Você vive essa graça sobrenatural. E no dia seguinte o menino tá bom. O menino tá ótimo, né? Um dia desse, eu não vou falar aqui o nome, porque assim, a gente não pediu permissão, digamos assim, né? Mas eu vou citar um exemplo de uma irmã de comunidade nossa, né? Ela partilhou comigo e tudo, disse que ia ter uma bendita prova no dia do FDS, de um dos dias do FDS. E aí, meu Deus, como é que a gente faz? Não sei o que, era uma prova importante, tá em fim de semestre, né? Cleudinha sabe como é fim de semestre, né? Em faculdade, em federal. É uma loucura, né? Cada questão ali de 0,1 ponto é um ponto. Então, assim, é muito importante. Só que, assim, a gente permaneceu nessa intercessão, a gente permaneceu em oração, a gente vai, mesmo se ter que fazer alguma outra coisa, né? Mas vai acontecer. A minha presença vai acontecer, né? Ela falando. E aí, quando foi umas 2 semanas depois que ela partilhou isso, ela chegou para mim novamente e partilhou, olha... A prova foi remarcada. Por algum motivo que aconteceu, a prova foi remarcada. Então, foi marcada para depois do evento, depois do FDS. Então, assim, muitas vezes, Deus quer só o nosso sim. Né? Só o nosso passo. Só a gente colocar o pé para dar o chão. Né? Então, assim, é um exemplo, é um testemunho de vários outros que acontecem dentro dessa realidade. De desafios, dificuldades que a gente encontra, mas que por algo maior a gente faz essa oblação. E Deus faz. Deus faz. E além disso também a gente vai vendo ali na movimentação dos irmãos de, olha, e aí são esses anjos que o Senhor nos manda, porque normalmente a pessoa não tem nem realidade de comunidade, ou até mesmo de igreja, e aí o irmão que foi ali discernido para servir, tá com dificuldade no trabalho, disse, olha, eu vou falar com um colega, eu vou falar com fulano, reza aí pra ver se ele consegue ficar no meu lugar, e aí a gente fica algumas semanas, alguns dias esperando um retorno, e aí quando vê a pessoa, não, eu fico no teu lugar, eu te cubro e tudo. Então a gente vai vivendo também essa experiência junto com esses irmãos da equipe de serviço, e fora todas as outras realidades entre nós mesmos, setor juventude, de entrando de fato, né, sendo moldados ali nessa realidade, de se abandonar mesmo, de confiar e realmente abdicando, porque, é claro, tem algumas coisas que é necessário esse abdicar, esse arrancar, esse doer, é próprio nosso como carisma, essa via da oblação, essa via desse sacrifício mesmo, e em prol, né, de algo maior que aos nossos olhos aparentemente não parece ter frutos, não parece fazer sentido, mas ali pela nossa humanidade, pelo momento, né? Mas ao mesmo tempo ganhando essa maturidade, dessa confiança, desse abandono mesmo. Que aí entra também a própria providência, né? Nesse outro aspecto. Isso. É interessante porque, assim, é um evento que, de fato, é para a juventude, para fazer essa experiência, mas a equipe de serviço também, mesmo servindo, acaba bebendo, né? Como no nosso carisma somos chamados primeiramente a ser. Então, quando o coração daqueles que estão na equipe de serviço não está voltado somente para o fazer, mas está aberto, mesmo que você não consiga nem ouvir o que está acontecendo na adoração, mas quando termina o evento, se há uma renovação também no seu ser, né? Então, assim, eu acredito que eu participei só do primeiro FDS em equipe, depois daí foi só em serviços e muitos serviços aleatórios, assim, e que, de fato,
mesmo no cansaço, porque faz parte, porque é a nossa realidade humana, mas que Deus, ele sempre realiza alguma coisa no nosso coração. Isso é muito interessante, Sim. né? Mas assim, o nosso tempo já tá acabando, né, João? Então, Infelizmente. assim, Vocês estão gostando Teria da um- Carol? Sim, demais. teria muita coisa ainda para falar, né? Porque são 15 anos, não são 15 dias, né? E muita gente passou pela Verdade. coordenação, pelas edições do FDS em Cristo. Nós somos aqui uma parcelinha, mas também com boas partilhas, com algo assim para vocês conhecerem um pouco do que é o FDS em Cristo. E também tem muitas histórias dos bastidores, né? Que, Exatamente. meu Eu Deus, já são muitas coisas que acontecem. Eu ia entrar nesse ponto antes da gente ir aqui pro nosso bate-volta. Eu queria que a Carol agora pudesse explicar finalmente a inspiração deste galo, né? Desta galinha. Por que que ela se tornou digamos assim, um de vários mascotes marcantes do FDS, né? Um ícone. Um ícone. Um ícone. Se não Chegou me a ser frango. mascote. mascote, não. Quem pegou o tempo do mas... ovo, do leite, tu lembra? Porém, não chegou a ser mascote, mas teve uma edição, se não me falhar a memória, foi a de 2021, 22, enfim, não lembro. Que eu estava como monitora e eu levei o franguinho pra fazer zoada, né? Porque tem os momentos lá de brado, enfim, esqueci o nome agora do negócio É que a isso gente mesmo. também faz. Grito de guerra. Grito de né? guerra. E aí, pra fazer Brado. zoada, eu levei, né, como monitora. Os meninos pegaram um pouco de chateação com a pobre da galinha. Não tinha como não pegar, gente. E eu era toda hora fazendo zoada com ela, então marcou. E aí, alguns anos seguintes, em uma das provas de gincana, Rosinha, à frente, em uma prova, colocou não só uma, mas vários franguinhos. Então, marcou ali. Era, se eu não me engano, os meninos tinham que pisar, né? É. Estavam com elas amarradas no pé e tudo. E não podia... À medida que eles pisavam, tinha que ser ali levezinho pra ela não fazer zoada. Então, o franguinho marcou. Aí, uma das edições do FDS em Cristo. E tá aqui, vai esse ano também, porque é relíquia, Já né? pagou a inscrição dele? Isso é muito importante. E já lembrando, né? O jovem aí que ainda não verdade. realizou o seu Verdade. pagamento. O setor juventude, a gente agradece, precisamos pagar, não Com só o certeza. local, mas tantas outras coisas. Então, você jovem, Vamos lá, gente. Tem visto aqui o frango, já tá confirmado. Falta você, já né? tá Tem aí um confirmado. pezinho de meia aí, guarda o pé de meia, paga o seu FDS. Presença confirmada do franguinho. Então, esse ano também nós vamos ter presença do nosso fundador, Teodoro Dark, também. Assim, também como alguns padres, amigos da vocação, que vão estar conosco. Padre Vicente, Padre Rogério, Padre Lucas, vão estar conosco. E alguns irmãos também da obra Lumen vão estar conosco nessa participação especial, né, nas pregações, nas santas missas. E é isso, muitas emoções. Não param. Não parem, vem mais. param. E agora a gente Há vai 10 pra... dias de FDS em Cristo. Há 10 dias. E agora nós vamos pro nosso bate-volta, né? Vai ser, como diz a palavra, né? Bate-volta, rapidão. Vou pegar a Aí minha- cada um de vocês respondem, né? A partir da nossa pergunta, certo? Mas tá facinho, gente. Relaxa. E é referente ao FDS em Cristo, né? Ok. Então, Ainda bem. não, João, vamos mudar aqui. Assim, Cleudo, qual era a primeira roupa Ah, que você do primeiro FDS Cristo? Assim, pior que eu lembro que eu tenho um fato engraçado, sim. Meu Deus. Então, uma música que marcaram vocês, assim. Abraço de pai. Juventude livre sim. Muito bom, muito bom, muito bom. Raiz. As duas raízes, né? Assim, né? Um local.
Repouso das Águas. Repouso das águas. Vamos fazer pra Fazendo gente também. Hotel Repouso das Águas, né? Repouso das Águas, Fazendo Hotel. Uma música, Rosinha. E aí a gente pula aqui pra gente também. Uma música? É, do FDS. Pra mim? João! João! Não, mas assim, uma música que eu achei bem interessante, que eu lembro sempre do Mikael dançando ela, que foi aquela marca da vitória. Eu achei que foi bem assim, não teve algo Foi específico, mas eu diferente, achei né? bem assim. Foi diferente. É porque tinha Foi. dancinha e É tudo porque ele quer mais. falar. Local. Um local, esse mesmo, que eu tive uma experiência que foi sobrenatural nesse local. Qual? Qual? Nesse que vai ser agora. Ah, Fazendo tá. Hotel Fazendo Repouso Hotel. das Minha música. A Carol tá pensando em uma, mas eu não sei se é o mesmo que ela tá pensando. Mas é Coragem, do Valmir Alencar. Toda vez que eu lembro dessa música, eu só lembro do FDS em Cristo. E o local, o primeiro de todos, o Vale do Vento, né? Tinha que subir aquelas 150 escadas, era maravilhoso. Era ótimo na segunda-feira, né? Vamos lá. As pernas Vai, Rosinha. doendo. Pronto. Uma experiência marcante. Adoração da quinta-feira. Eu tenho uma experiência marcante que foi também. Não foi na adoração, foi no momento de oração. Meu Deus, foi muito lindo. Onde o padre estava ministrando, mas já. Não lembro, mas foi bênção do Santíssimo. E aí, todos os jovens lá entraram em repouso e tudo mais, tiveram lá a sua experiência com Deus. E eu estava servindo. E eu lembro que quando o padre foi se aproximando também, eu repousei. E aí foi algo muito marcante. Essa experiência de não só em mim, mas também perceber que aqueles jovens estavam já tão abertos à ação do Espírito Santo que deixaram o Senhor agir. E foi no Fazendo Hotel Repouso das Águas. E tu, João? Porque Eu? tu acha Tá que tu já bom. decorou em casa isso aí, Não, viu? decorei não, foi de última hora. Mas eu lembro de uma. Foi um dos meus primeiros repousos no espírito, foi em 2013. A nossa casa lá na. No Eusébio, exatamente. 2013, repouso no espírito. Foi muito marcante. Assim, Foi o teu aquela primeiro no experiência. FDS em Cristo. Foi. Legal. Foi. Eu tenho várias, assim, mas o que veio à minha cabeça foi eu servindo como ministra da Eucaristia. Tinha acabado de terminar uma adoração. Eu fui sozinha levando Jesus e foi muito emocionante essa adoração. E eu parei embaixo de uma árvore porque tenho que falar rápido, né? E aí quando eu parei e olhei, só tava ventando na árvore que eu estava. Então, para mim, aquilo dali foi muito emocionante. Eu comecei a chorar e quase não conseguia chegar na capela com Jesus. Então, para mim, foi algo muito Cara. sobrenatural. Que massa. Que legal. A próxima. Isso. Um monitor. Ou uma monitora. Aqui tá pra ser rápido, né? Vixe, Maria. Eu mesma. Brincadeira. Corta. Corta não. Bastidores. Vai. Não, mas foi a Gisele, porque foi o meu primeiro FDS em Cristo, então foi bem marcante. Então, Gisele. Eu também puxo pra Gisele a minha, que foi a minha primeira monitora. Verdade. Gisele. Ai, gente, eu não lembro, não. Mas, assim... Teve foi um monitora, né, muito Cláudia? engraçado. Fui monitora. Fui monitora com o irmão, Renê. Foi muito legal a experiência de ser monitor. O monitor é que cuida lá das ovelhinhas de Nosso Senhor. Eu fiquei sem voz, foi mó paia, né? Não deu pra gritar mais, sem voz total. Gente. O monitor, o primeiro e único FDS que eu participei, realmente a equipe que foi a campeã, né? Que foi a equipe amarela. Foi a Sempre Gisele. amarela. A Gisele Mar. A Gisele, mas nesse mesmo FDS eu achava um monitor muito legal, porque ele ficava ensaiando os passos de dança e eu ficava morrendo de rir ali, eu muito tímida, mais do que eu sou hoje, Era né? o Edson. Era o Edson, assim, ele gritando, era a equipe vermelha, ainda lembro, e o pessoal lá enlouquecendo, então pra mim aquilo foi muito Era da marcante. equipe dele. Imagina. E no dia da apresentação dessa dança, eu só faltava morrer de rir, porque parecia mais passo assim de guerra, um negócio assim, meu Deus.
Deus. Um negócio assim muito. Versus ser multifunções. E aí eu achei muito interessante aquela realidade dele. Uma graça alcançada. Ixi. No próximo eu posso testemunhar nessa linha mais de frente. Mas uma graça alcançada foi no segundo FDS em Cristo que eu fui, particularmente falando, que na época eu também não entendia muito, mas eu não trabalhava. E aí eu fui vender sanduíche no colégio. E aí eu consegui o valor da inscrição vendendo sanduíche. Apesar de ter calculado muito bem, mas deu certo pagar. O importante foi isso. Eu acho que uma das maiores graças alcançadas foi a perseverança, sabe? Nesses tempos e tudo, a perseverança de viver mais uma vez a 15ª edição do FDS em Cristo. É o que eu lembrei agora. Pra Rosinha não dizer que eu não tô. Que eu não, Gabi. Eu não digo nada. Mas teve uma que foi ano passado, inclusive. Eu ia fazer uma prova na sexta-feira. Era uma prova final de Química Analítica. Era uma prova mais fácil da vida, que era uma prova em dupla. Eu era em trio. E aí eu ia só garantir a nota pra passar. Só que era justo no dia do FDS. E eu era monitor, né? Então eu tinha que fazer a segunda chamada. E eu fiz a segunda chamada, tirei um 7 ali cravado. Eita, e passei. foi um sem milagre, foi um não foi? milagre. Mas tá vendo? Isso é uma graça altíssima alcançada. Tem muitas graças alcançadas, mas eu acredito que são várias graças nesse sentido de não sair surtada depois de uma gincana, assim. E de você, assim, não sair do eixo diante, sei lá, da rivalidade às vezes que cria, mas que naquele momento se torna um momento que, eu quero ganhar, mas depois as pessoas vê que não, de fato, o foco não é aquele, mas é a experiência. Mas, enfim, esse FDS que eu tive, essa experiência com Jesus Eucarístico, também foi uma graça muito grande, porque eu acredito que vivendo um momento não tão fácil na minha vocação, era meio que uma crise vocacional, e ali eu tive uma experiência muito profunda e real, e que Deus estava, mais uma vez, confirmando o meu chamado. Então, foi muito isso. O FDS, não, a Rosinha falou, rapidinho, o FDS para os jovens que já teve a experiência com o carisma do Corpo de Cristo é muito essa graça do renovo, né, no carisma, e também de confirmar a vocação, né? Eu já tive experiência de conversar com muitos jovens que confirmaram a vocação deles, tanto comunitária como também estado de vida no FDS em Cristo. Então, para quem já tem essa caminhada, ele surte, né, esse efeito de confirmar, de renovar a nossa vocação, né? Então, é muito legal. Legal. E uma situação engraçada. Isso. Eu tenho uma que hoje ela é engraçada, né? Mas na época ela foi traumatizante, né? Foi no primeiro FDS, eu tive uma experiência, não sei, né? Se pode contar. Uma experiência não muito legal, né? Como o local era pequeno e super lotou, né? As inscrições e tudo mais, e dormiu 2 meninas na mesma cama lá, de casal e tudo mais. E justamente no lado que eu estava dormindo, a cama era de alvenaria, né? Tinha um colchão e a cama de cimento, né? E aí, no último dia, eu fui afastar o colchão para poder ver, né, se tinha caído alguma coisa. E quando eu levanto o colchão assim, tinha lá um sapo, né? Um cururu enorme. E eu passei os dias todos do FDS dormindo com a cabeça praticamente em cima desse sapo. E aí, quando eu vi, foi traumatizante, eu gritei, eu chorei. E aí, eu ganhei um trauma de sapo desde então. E essa foi uma experiência muito marcante, porque foi em 2011, até hoje eu lembro, né? Era pra ser engraçado, né? Mas aí, hoje é engraçado, gente. Traumatizante. Não, mas olha que incrível. Eu não tenho Hoje mais. isso não acontece mais, tá, não gente? acontece. Todos os quadros são olhados antes. E hoje, graças a Deus, eu fui curada desse trauma, né? Não tenho mais nenhum tipo de trauma em relação a esse bichinho, né? Tão lindo.
Criação de Deus, né? né? Enfim, foi uma experiência. Uma experiência engraçada foi. Não vou recordar agora, acho que foi meu segundo FDS em Cristo, porque por ser locais distantes, então a gente passa ali às vezes por terra batida e tudo mais. E aí, um dos ônibus deu prego, e era o que eu tava. E aí a gente teve que descer do ônibus pra poder baixar mais o peso. E aí eu muito, né, cri-crizinha, eu até tava de tênis novo, tênis branco, quando eu voltei, que eu cheguei na luz. Eles compram roupas pra ir pro FDS. Eu já fui essa pessoa. E aí, e aí, quando a gente chegou lá na casa que eu vi meu sapato branco cheio de terra vermelha, uma raiva que eu fiquei. Mas aí hoje se torna um fato engraçado, né? Inclusive tem até alguns vídeos. E como falou de bichinhos aí, por a gente estar no meio dos matos, né? Ali, em contato com a natureza. Como eu já vivo isso praticamente na minha casa, então quando tem as rãs no banheiro, as meninas ficam gritando, aí teve... A moça da rã, Carol. É que eu só peguei lá e joguei assim lá pra fora, elas ficaram em choque, então foi engraçado assim a reação delas. E deve ter outros também, assim, mas que eu consigo lembrar é esse. Ano passado eu era monitor, né? Aí os monitores, eles sempre são meio que os últimos a dormir, né? Pra poder organizar ali as coisas e tudo. Botar os meninos pra dormir. Botava ele pra dormir e tudo e tal. E aí, beleza. E aí, quando foi chegar a minha vez de dormir, de descansar, peguei meu colchão e fui tentar ver algum local ali pra poder colocar. Não tava achando. Achei uma brechinha entre dois irmãos na rede, né? Coloquei o meu colchão lá. Quando eu coloquei esse colchão lá, esses dois irmãos na rede começaram a conversar. Só que não foi uma conversa normal. Foi uma conversa de ronco. Um roncava e o outro roncava junto. E foi a noite toda. Como é que dorme, né? Como é que dorme? Não dormi. Quando eu acordei, entre aspas, que eu olhei para o irmão olhou assim para mim e falou: "Bom dia, João, tudo bem?" Desse jeito. E eu: "Bom dia, meu. Tudo bem." Aí no outro dia deu certo, tudo mais. Foi engraçado. Eu não consegui pensar antes, né? Mas tem várias experiências que foram, assim, engraçadas. Principalmente em testes da gincana mesmo, porque antes de todas as provas serem feitas lá no local, elas são testadas por a equipe de serviço. Então a gente chama irmãos aleatórios para estar fazendo esse serviço. Então, assim, acontece fatos muito engraçados. Teve uma que os irmãos subiram em dois, assim, um pau mesmo, assim, dois segurando, né? E assim, ele não conseguia dar passo, né? E assim, caía, enfim, são várias coisas, mas teve uma, assim, que a gente não conseguiu fazer o teste antes, porque já estava muito em cima, porque a gente sabe que a programação, às vezes, acaba sendo corrida por muitas coisas. E aí ia ter a festa das cores, a tão sonhada festa das cores. E a gente da equipe de gincana nem sabia que era a gente que enchia aquele saquinho, né? E aí a gente passou muitas horas enchendo aquele saquinho lá com as cores. E na hora que foi acontecer a festa e os jovens começaram a rasgar o saquinho, as cores elas não surgiram porque estavam molhadas ainda. Então ela caiu assim no chão. E assim, eu não sabia se eu ria ou se eu chorava pelo tempo que eu perdi colocando aquele negócio colorido lá, né? Então, como não deu tempo de secar, ela não voou, ela caiu, assim, pá. Aí todo mundo assim, olhando com a cara de decepção. A Rosane falou aí da equipe de gincana, eu lembrei quando eu fui monitora, inventaram uma prova de última hora, porque tem as provas surpresas dentro do FDS em Cristo. Eu tava como monitora, e aí tinha que ser um monitor, eu tava me trocando, eu saí, subindo minhas calças, blusa aos avessos, saí correndo assim, puxando, saí quase sem short dentro do carro pra poder chegar a tempo, então... Tem essas, que os irmãos saem dormindo. E as vigílias, né? Esse ano aí... E se prepara, gente, 15 anos vai ter muita surpresa. Acordar de madrugada aí. Se prepara. E para finalizar, o que significa o FDS em Cristo para você? Em uma palavra. Em uma palavra? Uhum. Experiência com o amor do Pai.
concreta. Não foi uma palavra. Em uma palavra, que aí entra para usar o aspecto de dois aspectos, na verdade, que é radicalidade. Que é tanto na questão, óbvio, ali de gincana, aventura, mas a radicalidade também de viver essa experiência com esse amor, onde de fato pode mudar tudo na sua vida à medida que você se abre. Era uma palavra, Carol. Radicalidade! Só quis explicar. Radicalidade. Renovação. Eu acredito que é uma surpresa em todos os aspectos, de Deus, de tudo. Uma De surpresa. provas, inclusive, né, Rosinha? E é isso, gente. Queremos, assim, agradecer, né, a cada um. Meu Deus. Queremos agradecer a participação de vocês nesse bate-papo entre amados, no nosso retorno, né, agora em junho, e que, né, que esse FDS em Cristo seja cheio de muitas graças, de muitas bênçãos, e que cada jovem que vá participar possam de fato viver essa experiência real com o amor do Pai, né? Então, queremos agradecer vocês, e quem sabe vocês possam retornar calma, retornar para falarmos de mais realidades, né? A gente agradece também o espaço para essa partilha, né, para esse testemunho dessas emoções, dessa via que nós temos de evangelização dentro do carisma. E é isso, né? Enquanto setor juventude, assim, de fato, apresentar um pouco até para os próprios irmãos da comunidade ali, que apesar de acompanhar, sempre vão estar relembrando todas essas emoções que a gente vive. E que, de fato, somos todos nós da comunidade ali, claro, com a juventude, mas também contando com todos os irmãos. E também alcançando a você que assiste, que assistiu até o final aqui com a gente, de conhecer também a vocação e conhecer essa via de evangelização com a juventude, essa porta também. É, muito bom. Mas eu queria deixar só uma mensagem também a você que é adulto, né? Que tem filho, que tem jovem, né, João? Assim, às vezes a gente conhece um jovem que precisa ter essa experiência com Deus e não ousa chamar, né, a participar. Então, ainda dá tempo, né, chamar um jovem, convidar aquele jovem que está na sua casa, que é seu vizinho também, a ter essa experiência profunda com o amor do Pai, que o FDS há 15 anos tem transformado vidas, né, transformou a minha, da Carol, a do João Ícaro, da Cecília, de muitos jovens, e talvez querer transformar também esse jovem que você conhece. Então, convida, né? @JuventudeCCMC, entra lá no Instagram, tem lá a divulgação, o link de inscrição. Então, vem viver com a gente, né? Essa 15ª edição da FDS em Cristo. E se você assistiu até agora, reze uma Ave Maria pelo FDS em Cristo. Estamos há 10 dias. Estamos há 10 dias. Quando vocês assistirem, já vai estar bem mais próximo. Mas rezem pelos jovens que vão viver essa experiência, pelas famílias também, enfim, né? Coloquem num todo. Porque a oração a gente também precisa. E se você tiver alguma dúvida, né, referente ao FDS em Cristo, questão de formas de pagamento, né, qualquer que seja, você pode falar com a gente, tá? A gente vai deixar o contato aqui para a gente poder conversar melhor no WhatsApp, né, tirar suas dúvidas. Ou também você pode comentar aqui que um de nossos irmãos a gente vai estar respondendo e tirando todas as dúvidas, tá? Que aí, se Deus quiser, vai ser um evento maravilhoso. Mais uma vez, como sempre é. É isso. E vocês que assistiram também, como a Carol falou até aqui, já foi pro FDS, você pode colocar eu já fui. E você que vai, seja na equipe de serviço ou como participante, eu vou, né? Então, faz essa interação com a gente, né, nesse episódio do bate-papo. Então, queremos agradecer mais uma vez a presença de vocês, não é isso, João? É isso mesmo. E que vocês possam voltar para testemunhar mais graças e mais partilhas aí dos próximos FDS em Cristo. Voltaremos! O que foi? Voltaremos! Então, obrigado você que ficou até agora com a gente. Deus a abençoe e até... A gente vai
Isso. Ah, tá. Eu tava esquecendo, foi mal, Rosinha. A gente só esqueceu de falar para elas, mas a gente sempre finaliza com Jesus te ama e eu também. Então, desde já, né, muito obrigado pela participação de todos vocês. Então, Jesus te ama e eu também.